a gente falou sobre o risco de liquidez, a gente falou sobre o risco de saúde. Vamos falar do último risco aqui para a gente fechar? Isso, vamos lá, para o risco de Vamos lá. longevidade, né? Quanto tempo, né, você vai viver aí que... Bom, a estatística fala que a gente vai chegar tranquilamente até 75 anos. Mas, né, quando eu era adolescente, a minha avó já chegou até 81. E as avós dos meus amigos ainda estão vivas. A da minha amiga, uma melhor amiga, morreu agora com 103 anos. Então, aí, Uau. calcular aí que a gente se aposente entre 60 e 65 anos, a gente pode ter entre 20 a 30 anos para frente, né? Sem renda, sem produzir dinheiro, no caso, né? Porque a gente já está aposentado, a gente tem a nossa receita. Mas a gente não consegue mais produzir, porque a gente já não está mais na ativa. Né? E, por exemplo, a minha mãe, ela se aposentou com 55 anos. Hoje, ela tem 75. Então, faz 20 anos, né? Que ela já saiu da ativa e a gente vem percebendo a capacidade, né, do aumento do salário dela com a inflação. Não vem. Só o aumento do plano de saúde dela é muito maior do que o salário dela, que vai aumentando. Então, assim, hoje já ficou desproporcional o custo de vida dela com a aposentadoria dela. Né? Então, a gente tem esse risco aí, né, de... Se eu morrer amanhã, eu vou gastar tudo, porque eu não sei se eu vou viver... Né? Mas o problema é se tu não morrer amanhã, né, Fernanda? Porque tem muita gente que faz isso, né? Ah, eu não sei o futuro não me pertence, eu não vou deixar dinheiro para ninguém. Eu já ouvi muita gente falar isso. Eu não vou guardar dinheiro para deixar dinheiro para os outros, não estou nem aí, eu vou viver. Só que se tu não morrer na próxima semana, tu tem o risco de ter uma aposentadoria que não caiba no teu orçamento, né? Porque esse é o risco da gente viver por longos anos. E isso na Alemanha, por exemplo, nossa, é muito comum tu ver uma pessoa de 100 anos lá e andando normalmente, sabe? Né? Andando sozinha, pegando o metrô, indo no supermercado, eles têm uma cadeirinha assim, e é uma coisa que lá na Alemanha, que é muito diferente daqui, lá eles tomam seguro, né? Eles fazem seguro para celular, seguro para casa, seguro para vida, seguro para carro, seguro para tudo, né? Porque eles sabem que eles têm essa longevidade aí, né? Então, isso a gente tem que se atentar, porque nós estamos também, né, entrando com o avanço da medicina, né? Hoje em dia, a gente, acho que em 1930 ou 1945, eu não lembro agora, o período de vida era de 40 anos, entre 40 e 45 anos. Ou seja, a gente já estava quase batendo nossas botas. Mas agora não é mais assim. Então, a gente tem esse risco, né, de viver mais do que a nossa aposentadoria pode nos sustentar. E aí, a Fernanda vai dar dicas. Como se proteger desse risco, Fernanda? Legal, legal. Thiago tá aí. Oi, Thiago. O Thiago também é planejador financeiro, aí muito, muito legal. Bom, o que acontece? Deixa eu tirar uma mensagem que apareceu aqui, pronto. O que acontece, né? Então, antigamente, né, há algum tempo atrás, a gente se aposentava aos 55 anos, de repente 60 ali, vivia até os 65, morreu, acabou. Ou seja, a minha aposentadoria ela tem que me sustentar por 5 anos. É muito fácil, eu não precisaria nem me planejar muito, eu não precisaria nem me preocupar. Se eu conseguir chegar até aquela fase vivendo bem, maravilha. Agora, olha só o que você comentou, né? Se aposentou aos 55. Vamos imaginar, né? Hoje a gente está se aposentando mais tardiamente. Vamos imaginar que a gente se aposente aos 65 ou 70 anos. E viva até os 95. Olha só o tamanho do risco que a gente tem se comparado a antigamente. Então, de acordo com o censo de 2010, a gente ia ter o censo agora, ele foi adiado por conta do corona. De acordo com o censo de 2010, tínhamos aqui no Brasil 24 mil brasileiros centenários. 24 mil.
esse número certamente aumentou porque a gente está vivendo mais, a população está envelhecendo. E aí, ou seja, a gente se aposenta lá aos 65, 70 anos e corre esse risco de viver 100 anos, ou mais, ou um pouquinho menos. Como é que nosso planejamento, de fato, vai estar preparado para isso? Por isso que, o que a gente aconselha? Nós somos planejadores financeiros e a gente busca sempre incentivar a pessoa, o cliente, a começar a se planejar o mais cedo possível, porque esse certamente é o maior desafio que a gente tem. Então, é fundamental que a gente entenda, primeiro, hoje eu vivo com tantos R$ 1.000 e lá na fase da aposentadoria eu quero viver, de repente, com um pouquinho menos ali é suficiente. Legal, qual que é a minha expectativa de rentabilidade ao longo desses anos? Eu já tenho algum patrimônio acumulado, ou vou começar do zero? Então, a gente precisa desenhar um planejamento, um plano de investimentos para isso, para ter uma meta de investimento mensal e trazer para o orçamento como um compromisso, ou seja, da mesma forma que a gente paga a conta do telefone celular, a conta da internet, a conta lá do seguro de vida e de outros objetivos, de outros gastos que tenhamos, a gente tem que pagar o nosso boleto, entre aspas, da liberdade financeira. Estou pagando lá meu INSS, mas a gente sabe que a gente até brinca, né? Ô, Ângela, eu vou te pedir licença aí, né? A gente até brinca que INSS significa isso não será suficiente. A gente brinca. E aí, ou seja, eu estou pagando lá meu INSS, beleza, mas eu preciso também fazer o meu planejamento complementar. As duas coisas caminham juntas, de mãos dadas. E aí, ou seja, para que lá no futuro, nos meus 70 anos, 65 anos, a gente tem a condição de escolher. Vou continuar trabalhando? Legal, vou continuar trabalhando até os meus, de repente, 75, 80, enquanto eu tiver disposição, energia. Por exemplo, eu não sei você, Rose, mas eu me vejo lá velhinha, atendendo meus clientes e tudo, né? Porque eu imagino que é a mesma coisa você, porque... Né? Hã? Segurando a nossa dentadura, olha, peraí que eu vou anotar. Peraí que eu vou anotar. Ou seja, a gente gosta do que a gente faz, então é prazeroso. Mas não adianta a gente... tomar cuidado, né? Porque eu vejo muita gente que não planeja a aposentadoria porque ele tem essa visão que ele vai trabalhar Sim. até 90 anos, né? Uma coisa é a gente querer, é um desejo nosso. Poder de escolha, exatamente. Outra coisa é acontecer qualquer coisa, que é o caso do risco 2, né? Que é o risco de saúde, e inviabiliza essa longevidade de trabalhar. A gente vai viver, mas a gente não vai conseguir trabalhar, produzir dinheiro, no caso. Então, a gente tem que ficar atento e não... É maravilhoso trabalhar até 100 anos, até 200 anos, o jeito que a gente quiser. Quando a gente ama, a gente tem amor ao nosso trabalho, a gente entrega, né, muito de coração mesmo. Mas a gente tem que planejar a aposentadoria. Você trabalhando até 100 anos ou até 50, né? Essa é a exatamente. mensagem aqui sobre o risco de longevidade. Porque na verdade o que acontece? É um poder de escolha, ou seja, por mais isso que você está falando, né, Rose? Por mais que você queira trabalhar, né? Como eu estava brincando, eu gosto muito do que eu faço, isso é verdade, e eu me vejo trabalhando velhinha lá até os meus 100 anos de repente. Ok, maravilha. Mas, primeiro, eu não consigo garantir que eu terei saúde para isso, esse é o primeiro ponto. E segundo, e se eu chegar lá nos meus 70 anos, não, tá bom, eu quero fazer outra coisa, eu não quero mais trabalhar como planejadora. Fazer um mochilão, vou para a Europa e tudo mais. Então, é o poder de escolha, ou seja, a liberdade financeira não é necessariamente parar de trabalhar, é você ter esse poder de decisão entre, eu vou desacelerar, vou continuar no mesmo ritmo, vou parar 100%, é você poder decidir, né? E para isso eu preciso me planejar ao longo dos anos, ao longo da vida, para chegar lá e realmente ter condição de decidir o que eu vou fazer com os meus próximos anos e provavelmente décadas. Esse que é o grande desafio, né, Rose? E aí a gente tem uma característica diferente da reserva de emergência, né? Diferente
do risco de saúde, aqui a gente entra numa nova característica de investimento. A gente precisa montar uma carteira de investimento que contemple, né, a aposentadoria, criar uma aposentadoria complementar. Porque você vai ter a sua, seja do seu trabalho, do governo, de algum lugar você vai ter uma, mas você precisa complementar, porque só essa que você recebe, ela não vai conseguir manter o seu custo de vida, porque o custo de vida vai aumentando, mas o aumento na aposentadoria, ele não acompanha essa inflação, ele não supera, ele é igual poupança, né? Ele não supera a inflação. Então, você aumenta o seu custo de vida porque você precisa de um conforto maior, né? Você não vai mais subir. Se você mora naqueles prédios que não tem elevador, você não vai mais conseguir subir 7 lances de escada com 70, 90 anos. Existem pessoas que fazem isso, mas são raras, né? Então, você precisa estar num lugar que tem elevador, que isso vai ser mais caro do que um prédio que não tem, né? Um carro, você precisa de um carro ou mais confortável, ou andar de táxi ou Uber e ter, né? Porque o transporte público, você vê que você tem que correr, ele é um pouco alto. Então, não é mais viável algumas coisas que a gente usa hoje, por causa que a gente tem flexibilidade, né? A gente tem todo um corpo, um jeito. E quando você chega na fase mais idosa, você vai ter alguns requisitos, algumas coisas algumas necessidades, e elas custam mais caro. Então, a sua aposentadoria, por exemplo, se ela está aqui hoje custeando a sua vida simples, que você consegue andar de ônibus, consegue andar várias quadras, quando a gente chega na fase mais avançada, né, idosa, a gente não consegue fazer isso. Então, você vai ter que gastar um pouco mais, ou com táxi, ou com Uber, ou com um carro mais confortável, com uma casa que, ou seja de um pavimento, ou tem elevador no prédio. Tudo isso vai custar mais caro, né? E também o plano de saúde, ele vai aumentar de acordo com a sua faixa etária, né? Vai aumentando bastante. Por quê? Porque você tem um uso maior quando a gente está nessa idade, né? De 70, 80 anos, a gente tem um uso maior do plano de saúde. E também a gente corre mais um risco de cair, quebrar a bacia, quebrar a perna, e já está tudo mais fragilizado no nosso corpo. Então, essa proteção de uma aposentadoria complementar, ela vai proteger você, né? E lhe dar uma qualidade de vida. Você vai manter a sua qualidade de vida, né? Porque quando você não tem isso, de repente você se aposenta e de repente parece que despenca assim, a sua vida, né? Porque você não consegue mais custear aquilo que você conseguia quando você estava nativa. E você também não consegue mais produzir dinheiro, né? Quer fazer uma consultoria, uma mentoria, não sei o quê. Porque muitas vezes você nem está mais afim. Você, já trabalhei 20, né, 50 anos, para mim já chega. Né? E esse é o seu direito. Não tem nada de errado com isso. Você já trabalhou 30 anos. Então, durante 30 anos, você deve abrir a mente e dizer, tá, e depois dos 30, como é que vai ser minha vida? Né? Começar a enxergar o futuro, que é esse o problema que a gente não faz, né, Fernanda? A gente vive um dia de cada vez, só que é muito desesperador. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez, eu concordo, mas sempre com aquele olhar ali no futuro. Como é que eu quero me aposentar? Será que eu já estou vivendo a vida que eu gostaria de ter? Como é que eu me vejo no futuro? E entender, se você se vê com uma vida bem tranquila, numa praia, viajando, você tem que entender de onde você vai tirar dinheiro para custear isso, né? Então, assim, eu conheço muita gente, eu já até atendi, eu já dei palestra para idoso, né? E eles falaram, assim, que o maior arrependimento deles é eles não terem uma aposentadoria complementar, né? Então, eles achavam que eles iam ter uma vida após a aposentadoria, que eles iam curtir e viver, mas os ganhos deles não conseguem fazer isso, né? Não conseguem fazer uma viagem, não conseguem. Então, assim, aquilo me doeu, né? Tanto porque eles já estavam com 80, 85 anos. Mas por que estava dando palestra para a gente idoso? Por quê? Porque ainda existem outras coisas que a gente não vai falar aqui, mas assim, o idoso, ele é um alvo muito grande de empréstimo. O filho, ele dá o nome dele para uma... Como é aquele nome quando tu dá o teu... Alguém compra a casa e tu dá o teu nome. Se a pessoa não pagar...
tu perde a casa ou fica com a dívida, sabe? Então, aconteceu isso lá, então eu estava avisando eles que eles ainda tinham que se proteger das ações externas, porque eles são pessoas que têm um salário fixo, né? Então, eles são alvos. São visados, né, Rose? De pessoas que podem levar vantagem sobre eles, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando com o coração mais manso, né? Então, assim, tudo isso, quando você tem esse planejamento, você consegue avaliar as características, se proteger e diminuir o risco. O risco, o imprevisto, a gente não tem como saber quando é que vai acontecer. Mas o planejamento, ele vai lhe ajudar a tomar a decisão e ele também vai diminuir, mitigar o problema na hora que está acontecendo ali, porque você tem um planejamento. Então, você olha ali como é que está o seu planejamento e avalia a estratégia. Como é que eu vou seguir? E o planejador, ele vai lhe guiando, né? A gente fala que são muitas emoções, né, Fernanda? Porque a gente Rose, e as coisas, às vezes, acabam saindo, a gente faz um planejamento, e isso é importante as pessoas entenderem. O planejamento não é obrigatório ser engessado, ele é dinâmico. A cada momento, a cada fase de vida, a gente vai tomando algumas decisões. E o planejador vai guiando o cliente nessas decisões. Porque, às vezes, a pressão, e principalmente nesse cenário que a gente está de medo, a chance de a gente tomar uma decisão errada por causa do medo que a gente está sentindo é muito grande. Então, o apoio de um planejador, de uma pessoa que entende da situação ali, e a gente está no racional, né? A gente não está, não é a minha vida que eu estou decidindo a vida do meu cliente. Então, eu estou no racional, o cliente está no emocional. A chance dele não enxergar todos os pontos é muito grande. Então, a Fernanda, ela vai... Qual é a característica, Fernanda, aí para o investimento para a aposentadoria? legal. Só... Erva de risco. Legal, bacana. Até para a gente ir fechando aqui, né, por conta do horário, do tempo já de live. Bom, diferentemente da reserva de liquidez, quando a gente vai fazer um planejamento para a liberdade financeira, aí sim, a gente vai buscar investimentos com melhor rentabilidade, investimentos mais com horizonte de longo prazo e que naturalmente vão ter maior oscilação ao longo do tempo, maior volatilidade, que é essa oscilação na rentabilidade, porque é justamente isso que gera oportunidade de maior retorno, de maiores ganhos. Então, por isso que é fundamental a gente entender primeiro os objetivos, para que a gente está investindo, se é para um horizonte de curto prazo, se é para um horizonte de longo prazo, e aí sim a gente segmenta os nossos investimentos, a gente segmenta as estratégias. Então, dinheiro para uma reserva de emergência de uma forma, são investimentos com características completamente diferentes do planejamento para liberdade financeira, que aí sim a gente precisa arriscar um pouco mais, entre aspas, né? Ou seja, contar mais com com essa volatilidade, com essa oscilação de rentabilidade, justamente porque é aí que reside a nossa possibilidade de maior retorno, de maiores ganhos, principalmente a médio e longo prazo. Então, se eu coloco 100% do meu planejamento para liberdade financeira em renda fixa, isso significa que eu terei que fazer um esforço consideravelmente maior de poupança, ou seja, eu vou ter que poupar mais para chegar no mesmo objetivo. Agora, se eu aproveito mais a rentabilidade a meu favor, aí sim, isso a médio e longo prazo vai me trazer um retorno mais interessante com o menor esforço, né? Então, assim, muito legal. E aí, para resumir, né, embora a gente de fato não consiga adivinhar, né, se a gente parar para pensar, eu não consigo adivinhar quando que eu vou ter um imprevisto e vou precisar acionar a minha reserva de emergência. Eu não consigo adivinhar exatamente quais são, por exemplo, os imprevistos que eu posso ter ao longo do caminho. Só que a gente sabe que eles acontecem. A gente sabe que de fato vai acontecer em algum momento. Por isso que é fundamental a gente estar protegido para cada uma dessas situações, né? Então, Rose, a gente falou aqui sobre o risco de liquidez, né? Ou seja, o risco de,
surgir algum imprevisto na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e a gente precisar acessar algum recurso financeiro. Então, tenha uma reserva financeira para isso, uma reserva com alta liquidez, uma reserva com possibilidade de resgate fácil e rápido, mesmo que você entenda que realmente ela não vai te trazer a melhor rentabilidade do mercado. O objetivo não é esse, o objetivo é segurança. Segundo ponto, tenha um planejamento de proteção para riscos relacionados à saúde. Eu precisei ficar sem trabalhar por um tempo, passei por alguma situação de doença, de necessidade de tratamento, algum acidente. Então, existem mecanismos para que a gente, de fato, se proteja para isso. E, sobretudo, um grande risco, talvez um dos maiores desafios que a gente tem na vida, que é a conquista da liberdade financeira. Então, a gente tem um risco de longevidade atrelado a esse processo. Ou seja, em algum momento eu vou morrer, eu sei, mas e se eu morrer lá para os meus 100 anos? O que eu estou fazendo hoje para que ao longo da vida eu garanta que lá no futuro, no momento em que eu de fato me aposentar, desacelerar, parar de trabalhar ou não, eu possa viver dos rendimentos dos meus investimentos? Então, o planejamento financeiro, ele reside justamente em trazer essa visão global para que estejamos melhores preparados para lidar com todos os riscos e, da mesma forma, consigamos viver bem o presente, ter uma boa qualidade de vida hoje e uma boa qualidade de vida durante toda a vida, tá? Então, antes da gente encerrando, Rose, você quer deixar algum recado, agradecer alguma coisa, alguma mensagem, tal, beijo para a mãe, para a avó, alguma coisa aí? Acho. Não, eu quero agradecer a presença de todos, né? Se vocês têm alguma dúvida, compartilhe ou mande no direct. A gente tem todo o prazer de ajudar, de orientar, né? Eu vejo que as pessoas ainda têm... Agora, tinha um tabu de falar de dinheiro, mas agora o assunto é a bola da vez. Como eu vou me... O assunto é dinheiro! Agora o assunto é, fiquei sem dinheiro e agora não consigo trabalhar. Então, manda uma mensagem. Eu tenho e-book, se você entrar no link da minha bio, vai ter vários materiais lá gratuitos que você pode ler e isso vai enriquecer, né? O maior investimento que você pode fazer na sua saúde financeira é investir em conhecimento. Não é um custo-benefício. Quanto mais você entende o que você deve fazer e o que você não deve fazer com o seu dinheiro, maior é a chance de você chegar bem na sua aposentadoria, na sua terceira idade, chegar tranquilo e com reservas, né? E quando acontecer um imprevisto, você tem de onde tirar. Então, o meu conselho é, invista em conhecimento, não deixe para depois. Essa crise de agora já mostra isso para a gente. Uma coisa que parecia longe, de repente veio e a gente não tem preparo nenhum, nem preparo governamental, nem preparo educacional de educação financeira. Então, chegou a hora da gente dizer assim, ou eu mudo a minha vida, ou eu vou viver assim para sempre. Porque se você passa por uma crise dessa e não muda a sua mentalidade de como cuidar do seu dinheiro, você vai viver assim para sempre. Porque essa crise está balançando nossas emoções e dizendo assim, você tem que sair dessa situação mais forte e mais atento e cuidar do seu dinheiro melhor. Então, essa é a minha dica. Cuide do seu dinheiro e invista em conhecimento. Perfeito. Eu acho que o melhor termômetro para a nossa vida financeira é a gente medir o quanto a gente tem emoções atreladas a ela. Se a nossa vida financeira mais parece uma montanha russa, hoje está tudo bem, maravilha, nossa, agora que emoção, meu Deus, o que eu vou fazer? O bicho vai pegar, não, está tudo bem agora. Enfim, quanto mais a gente vive nesse sobe e desce, aos trancos e barrancos, com muita emoção, mais significa que a gente, de fato, não está se planejando da melhor forma. E a partir do momento que a gente consegue lidar com mais serenidade, mais tranquilidade... Imagina nós, Rose, aqui, duas planejadoras desesperadas, já pensou? Então, quanto mais a gente consegue ter tranquilidade, serenidade para lidar com esses momentos de crise, de dificuldade que realmente a gente vê, estamos passando hoje por uma crise, passaremos novamente por outras, mais significa que a gente está se planejando melhor para passar por aquele momento com o máximo de preparo. Claro que todos nós sentimos, né? A gente sente não só por nós, mas também por clientes, por amigos e por pessoas que muitas vezes são pegos desprevenidos em relação a esse ponto. Até né? Mas a gente precisa... família, né, Fernanda? Até porque, assim,
a gente é planejado, mas nem todo mundo da nossa família está planejado, então a gente sofre. Mas nem todo mundo, quase todo mundo não está, né? Por mais, pelo menos na minha família, tá? Né? Por mais que a gente incentiva, menino, tem que fazer isso, ó, faça isso, é importante investir. Né? É chata com esse negócio de ficar poupando dinheiro. Pois é, exatamente. Mas acho que todo mundo tem seu tempo, seu momento, e em algum momento as pessoas vão despertar, e eu acho que mais do que nunca essa crise traz uma oportunidade da gente realmente fazer essa autoavaliação. O que eu posso melhorar nas minhas finanças hoje? Será que eu posso gastar melhor com alguma coisa? Nesse momento existem urgências, né? Eu preciso enxugar alguma coisa, reduzir, principalmente você que teve uma queda de renda, e tirar os aprendizados para que daqui em diante a gente saia fortalecidos dessa situação e conscientes de que o planejamento financeiro é fundamental para lidar com uma série de riscos, uma série de imprevistos aos quais a vida de todos nós, de fato, está sujeita, né? E fica realmente o recado. Espero que essa live aí tenha estimulado, né, as pessoas que estão e que passaram por aqui para, de fato, olharem com carinho aí para o planejamento financeiro, porque ele é um grande aliado nosso, inclusive para a nossa saúde mental, né, e serenidade, porque é muito difícil a gente lidar realmente com problemas financeiros, isso acaba impactando tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. Rose, muito obrigada aí pelo seu tempo, por essa conversa, pela disponibilidade para a gente bater esse papo. Mais uma live aqui, muito legal essa troca, né? E é isso, acho que o nosso papel, tenho certeza que o nosso papel é cada vez mais fundamental, né? Vira e mexe em revistas, a gente vê que a profissão do planejador é uma das profissões do futuro. Aí sempre que eu leio, eu vejo do presente, né? Do passado, né? Porque realmente cada vez mais a gente tem a convicção da importância do planejador financeiro na vida das pessoas, e a gente tem essa missão, esse legado realmente de, pouco a pouco, estar transformando a sociedade positivamente, sejam os brasileiros ou mesmo você que atende clientes aí internacionais, estimulando também essa turma aí a se planejar, né? Então, muito obrigada aí pelo seu tempo mais uma vez, pela troca, e muito em breve estaremos aqui de novo, né?